pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sabe Tudo. Por favor, se inscrevam e deem uma passadinha no nosso blog. Qualquer dúvida pode ser postada nos comentários, aqui ou no blog. Agora fiquem com a nossa aula, não se esqueçam de dar um like e bons estudos. Olá, sejam bem-vindos ao canal Sabe Tudo. E hoje nós vamos começar a falar sobre a grande civilização mesopotâmica. Sobre a localização dessa civilização, nós podemos citar três tópicos importantes. O primeiro era situado entre os rios Tigre e Eufrates. Aqui no mapinha nós podemos visualizar o rio Tigre e o rio Eufrates. Entre esses dois rios, nessa partezinha verde, onde ficou a localização da Mesopotâmia. O segundo tópico, que é na parte sul, era a Caldeia. A Caldeia é onde ficava a Babilônia e a cidade de Ur. Aqui nessa partezinha verde mais escura nós podemos encontrar a Caldeia. E o terceiro, que ao norte ficava a Assíria. Os assírios, que é um povo mais guerreiro. Então, nós só precisamos saber isso sobre a localização da Mesopotâmia. Vamos falar agora sobre o grande império da Babilônia. Quem nunca ouviu falar da Babilônia, que atira a primeira pedra, né? Bom, ele surgiu há cerca de 2.300 anos antes de Cristo, quando a Caldeia começou a ser invadida por povos semitas, que fundaram a Babilônia. E através de muitas guerras e conquistas, fundaram o primeiro Império Babilônico. Gravem esse ano, 2.300 anos antes de Cristo. Foi há muito tempo atrás. Então, sobre o Hammurabi. Bom, o grande primeiro Império Babilônico foi consolidado ao rei Hammurabi. Ele foi um importante guerreiro e administrador cuidadoso e desejava reinar a paz, a justiça e a integridade. Esse desejo de Hammurabi o levou a reunir uma importante coleção de leis, o Código de Hammurabi. Tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar sobre esse Código de Hammurabi. Então, o Código de Hammurabi regulava obrigações de funcionários e punições de crimes e etc. E era bastante conhecido como olho por olho e dente por dente, porque, por exemplo, se alguém matasse, esse alguém deveria ser morto. Então, era a vingança pura nos tempos de Hammurabi. O Império Assírio. No século 13 a.C., as cidades da Caldeia foram invadidas. A cidade da Caldeia onde ficava a Babilônia, e a cidade de Ur. Aproveitando essa fragilidade da Caldeia, os assírios, que eram um povo mais guerreiro, um povo mais sanguinário, assaltaram a Babilônia e posteriormente submeteram toda a Mesopotâmia, ou seja, toda aquela área verde que a gente viu no mapa, dando início ao primeiro Império Assírio. Esse foi o grande primeiro Império Assírio. Bom, infelizmente esse império ele teve uma queda, que foi provocada por revoltas locais que enfraqueceram o poder militar, o poder sanguinário dos dominadores assírios. O território foi novamente invadido pelos babilônicos e os assírios perderam tudo o que conquistaram. Mas houve uma esperança, né? Ou existiu o segundo Império Assírio. Foi apenas um século depois de os babilônios terem reconquistado a parte da Caldeia, mais ou menos no século 9 a.C., os assírios reconquistaram o poder. Na dinastia dos Sargônidas, que era uma dinastia que dominava os assírios na época, eles renovaram o seu estilo de militar e venceram os sírios, os fenícios, os babilônicos, os hebreus e os egípcios. Apoderaram-se de toda a crescente fértil e fundaram um segundo império assírio. Mas os babilônicos novamente retomaram o poder. Infelizmente, o conforto transformaram os reis assírios, a mordomia, a vida com segurança. Eles acabaram perdendo suas qualidades militares, suas qualidades guerreiros sanguinários. Nabopolassar, que era o governador da Babilônia, atacou os assírios, destruindo sua capital, Nínive, que era a capital dos assírios em 612 a.C. Este é o segundo Império Babilônico, o império mais promissor.
E aqui a gente tem uma representação gráfica sobre a cidade da Babilônia no Segundo Império Babilônico. Nabucodonosor e a queda do Império. O imperador mais famoso do Segundo Império Babilônico foi Nabucodonosor. Ele estendeu as fronteiras até o Egito, então ele conquistou muitas terras. Ele conquistou os fenícios e os hebreus. Infelizmente, os seus sucessores não governaram de maneira contente para a população. Ou seja, a população se rebelou, não gostou da forma que os sucessores de Nabucodonosor governaram. Então, houve rebeliões que enfraqueceram o império. Infelizmente, a cidade foi tomada pelos persas em 530 a.C. Então, sobre a história geral da Mesopotâmia, a gente tem esses tópicos importantes. Agora vamos falar sobre alguns tópicos mais sociais, como a organização social. A organização social da Mesopotâmia se dava por uma pirâmide, onde quem fica no topo da pirâmide é o mais importante e a base da pirâmide são os menos importantes. No topo da pirâmide se concentrava o rei, que era chefe militar, administrador e legislador. Em segundo, na parte ao centro da pirâmide, mais ou menos, centro superior, se encontravam os sacerdotes, que eram homens de grande prestígio. Eram os matemáticos, os médicos, os astrônomos, etc. Na parte central, mais ao sul, se encontram os escribas. Como o nome já diz, eles escreviam os censos, as leis, etc. Eles formavam o funcionalismo administrativo. E por último, na base, se encontravam os artesãos, os camponeses e o povo, que eles criavam tecidos, móveis, azulejos, joias e objetos de adornos e pagavam impostos. Sobre as ciências. Somente os caldeus se dedicaram ao estudo das ciências. Os assírios, que eram guerreiros, somente aplicavam os conhecimentos dos caldeus. A astronomia foi a ciência que mais fez progresso entre os caldeus. Sobre a astronomia dos caldeus, eles criaram uma semana de 7 dias, que é usada até hoje, dividiram um dia em 24 horas, que também é usada até hoje, a hora em 60 minutos, posteriormente, 1 minuto em 60 segundos. E eles estudaram eclipses, constelações, movimentos do Sol e da Lua. Sobre a arte mesopotâmica. Eles se destacaram principalmente como arquitetos. Aqui temos os grandes muros da Babilônia, que são grandes obras arquitetônicas. Os zigurates, que eram templos grandiosos, nos quais se erguiam altas torres e andares sobrepostos. Nessa imagem, nós encontramos o zigurate da cidade de Ur, que ficava na Caldeia. O portal de Istar, que era a principal entrada para a Babilônia. Servos que foram encontrados em palácios assírios. Sobre a religião da Mesopotâmia, nós podemos dizer que eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em mais de um deus. Era importante lembrar que cada cidade tinha o seu próprio deus. O deus mais temido era o deus Marduk, que era patrono da Babilônia. A morte para os caldeus e assírios representava aniquilamento definitivo, ou seja, depois das mortes eles iam para um inferno, onde só existia dor e sofrimento. Nessa concepção religiosa, nasceu a imoralidade dos habitantes. Nós já ouvimos muito falar sobre que Babilônia era a cidade do pecado, porque era realmente uma cidade muito imoral. Eles viviam pelo prazer, porque na morte só restava o sofrimento.